Muito se fala em corrupção e no enorme desvio de recursos públicos que ela causa. Segundo o Banco Mundial, em 2014 teriam sido desviados 85 bilhões de reais com a corrupção. Só na esfera federal teriam sido mais de 43 bilhões. Mas, no maior caso de corrupção do país, não se fala. Esse monumental caso de corrupção é a dívida pública. Ela é a maior responsável pela falta de recursos da saúde, da educação e serviços públicos. Você sabe como o governo federal gasta o nosso dinheiro? Vejamos a previsão para 2015 do Orçamento da União. 18,5% serão destinados à Previdência Social. Ela garante serviços indispensáveis para milhões de brasileiros, como aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade, auxílio-doença, entre outras. Apenas 8,5% serão transferidos para estados e municípios. A saúde receberá míseros 3,5%. E a educação, somente 3,6%. Será que essa é uma pátria educadora? Veja algumas outras rúbricas como assistência social, ciência e tecnologia, gestão ambiental, desporto e lazer, em véspera de Olimpíadas no Brasil, organização agrária, segurança pública, indústria, saneamento básico, trabalho, transporte, urbanismo, energia, habitação, com menos de 0,01%, entre outros. Agora vejamos quanto será destinado para juros, amortizações e refinanciamento da dívida pública federal. Assustadores 47,4%, ou mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Ou seja, quase metade de tudo que o governo arrecada é entregue de mão beijada ao mercado financeiro, aos bancos e especuladores. Como a Auditoria Cidadã da Dívida tem denunciado nos últimos 14 anos, a dívida pública brasileira é cheia de indícios de ilegalidades, ilegitimidades e fraudes. Começa a crescer a partir do golpe de 64, deixando de ser um instrumento de financiamento do Estado brasileiro e passa a se tornar um mecanismo de desvio de dinheiro público. O maior caso de corrupção institucionalizado do país não investigado. Não podemos deixar que os brasileiros continuem ignorando a dívida pública. Auditoria da Dívida já, por mais investimentos sociais. A preocupação de todos os brasileiros que se interessam pelo nosso endividamento público se concentra agora no veto da presidente Dilma a uma determinação do Congresso Nacional para se fazer a necessária auditagem da nossa dívida pública. A dívida pública brasileira é um mistério, é uma espécie de um câncer em metástase que tem que ser investigado e resolvido. Por exemplo, entre 78 e 80, nós tínhamos uma dívida com títulos americanos com taxas flutuantes. E unilateralmente, de uma hora para outra, os Estados Unidos praticamente quebram o nosso país, aumentando as taxas de juros de uma maneira formidável entre 78 e 80. Nós, a cada governo que muda, recebemos como que uma pessoa que recebe um boleto, um determinado pagamento que deve ser feito. O governo paga com medo de ver cessado o seu crédito internacional e uma restrição de empréstimos. E estas renovações, muitas vezes, contêm cláusulas cujo pagamento influi em dívidas anteriores. A dívida não auditada é um câncer em metástase que prejudica o país. Isso no momento em que o capital financeiro internacional, o capital vadio, ou mamon, como diz o Papa, o dinheiro condenado pela Bíblia, está dominando o mundo numa tentativa de precarizar executivos, dar poderes absolutos a bancos centrais na mão do capital financeiro, precarizar o parlamento através do financiamento privado de campanha, transformando parlamentares em mandaletes do capital financeiro e precarizar o trabalho, acabando com a legislação social e as garantias trabalhistas. A auditagem da dívida é urgente. E como a Dilma recebeu pressão para não fazê-la,
devemos organizar uma pressão em todo o país hoje para que o veto seja derrubado no Congresso Nacional. Olá! A dívida pública cresceu 500 bilhões de reais em 2015. Vejam bem, se a dívida fosse o que em geral as pessoas acreditam, ou seja, só há uma dívida quando há um aporte de recursos, teríamos recebido todo esse dinheiro ano passado. Eu pergunto a você, se de fato tivéssemos recebido 500 bilhões, estariam faltando recursos para saúde, educação, segurança, geração de empregos, etc? Estaríamos em crise? Onde foi parar todo esse dinheiro? Só em 2015, R$500 bilhão. E esse dinheiro passou a fazer parte do montante da dívida, que já alcança quase 4 trilhões. E sobre ela pagamos os maiores juros do mundo. É urgente auditar essa dívida. Em janeiro, foi vetado o dispositivo que tinha sido aprovado no Congresso para se realizar uma auditoria da dívida com participação das entidades da sociedade civil. Precisamos derrubar esse veto e a sua participação será fundamental. Vamos auditar essa dívida e garantir vida digna para todas as pessoas e desenvolvimento socioeconômico para o nosso rico país. Acesse a nossa página auditoriacidadã.org.br. Campanha Derruba o Veto. Assine a petição, envie cartas aos parlamentares e divulgue para todas as pessoas. Contamos com você. Bem, galera, vou deixar o link dos vídeos aí que eu fiz esse compilado na barra de descrições para que vocês possam assisti-los aí, né? Inscreva-se no canal aí, Auditoria Cidadã da Dívida, aconselho, aí você fica mais bem informado. Pois bem, o site www.auditoriacidadã.org.br, né, tá aqui com uma petição para a derrubada do veto da nossa presidenta Dilma, né? A auditoria da dívida que vocês viram aí, ela foi inclusa aí no plurianual, né, de 2016 e 2019 e foi aprovada pelo Congresso. Porém, chegando lá na presidenta, por pressão de aliados do governo, a parte podre, né, que é aliada desse governo, do PT, que é um governo que eu acho um governo corrupto e tal, aí fica a minha crítica, e vou fazer uma crítica que normalmente nem o pessoal que é contra a Dilma mais ferrenhamente, né, de direita faz, né, mas esse veto dela foi um lixo e mostra que o governo está completamente comprometido com a direita, completamente comprometido com interesses financeiros, o mercado financeiro, com bancos, com grupos liberais aí, né? Então, vamos ir aqui, Auditoria Cidadã, que tem 3 vídeos aqui, né, que vocês podem assistir, esses 3 vídeos vão estar na barra de descrição. 10 motivos para a realização da Auditoria Cidadã. 1. A auditoria da dívida prevista na Constituição, né, de 88. 2. A CPI da dívida realizada pela Câmara dos Deputados, né, em 2009/2010, apontou ilegalidades da dívida, nada foi feito, né? Controladoria Geral da União respondeu à CPI que nunca auditou a dívida. Então, essa dívida nunca foi auditada, ela não é auditada pelo TCU, tá? Da forma que deveria ser, de uma forma séria. A dívida pública é o maior gasto do governo, né? 47% aí, mais de 47% do orçamento federal vai para pagar essa dívida e ela só cresce, é mais de 1 trilhão, para vocês verem, né? Lazer e desporto é só 0,4%, saúde e educação menos de 4% cada, e essa dívida é 47% do orçamento, quer dizer, pagar a dívida é mais importante, muito mais importante do que saúde e educação, né? A dívida representa quase 50% do orçamento federal, e aqui é o que eu falei, menos de 4% vai para saúde e educação. Até hoje, não se sabe exatamente como é que essa dívida surgiu. Tem um mecanismo financeiro que gera dívida sem contrapartida nenhuma para a sociedade brasileira. Recentemente, o Tribunal de Contas da União elencou dezenas de irregularidades na dívida pública e recomendou auditoria, só que depende da aprovação do Congresso Nacional e da sanção da presidente, só que ela vetou, né?
Isso precisa estar incluído no plano plurianual e a presidente precisa sancionar isso e não vetar. Então, essa petição é para derrubar esse veto, para que a presidente possa sancionar essa lei, esse dispositivo que está previsto no plurianual. Sociedade que paga a conta. E, tipo assim, nós pagamos essa dívida tanto nos tributos, que estão embutidos em tudo que a gente consome, né? Lembrando que o nosso imposto é sobre consumo e deveria ser sobre a renda dos mais ricos, mas isso aí é assunto para outros vídeos, que eu até já fiz. Mas também a gente paga essa dívida com a ausência de serviços públicos básicos, que nós teríamos que ter direito. 9. E essa aqui é para o pessoal que fala que essa dívida é uma farsa e coisa e tal, que não é 1 trilhão não, porque isso é só rolagem da dívida. O Brasil pega dinheiro de banco para pagar dívidas anteriores, aí pega mais dinheiro para pagar a dívida da anterior e pega mais dinheiro, e isso é só rolagem da dívida. Na verdade, a dívida é bem menor, a parte do orçamento que vai para pagar a dívida é bem menor, isso é mentira, ó. Tá aqui, ó. A auditoria da dívida deu certo no Equador, que conseguiu anular 70% da dívida externa, liberando recursos para investimento e desenvolvimento socioeconômico. 10, o motivo 10, quem não deve não teme, então por que não faz, né? Fazer essa dívida não seria uma coisa tão cara. Aliás, não seria caro nada, seria quase nada de dinheiro para fazer uma auditoria dessa. Libera aí números para que possam ser mostrados de forma transparente, que parece que a transparência aqui no Brasil realmente não acontece. Nesses 47% de orçamento que vai para pagar serviço da dívida, não acontece, né? Então quem não deve não teme. Então se está tudo certinho, se não tem nada de errado, então faz a auditoria e mostra que não tem nada de errado, mas ele não quer fazer. E outra, independente se você é de esquerda ou de direita, você tem que estar do lado da nossa auditoria, a não ser que você seja grande empresário, porque só os grandes empresários, os grandes bancos, as pessoas são credores dessa dívida monstruosa, ou que são indiretamente beneficiados por esse esquema de corrupção não investigado, bem tenebroso, bem nojento até. Só essas pessoas deveriam, né, ser contra essa auditoria. Se você é uma pessoa que se diz de direita, mas você, por algum motivo você é de direita, mesmo não sendo um grande empresário, mesmo não sendo um grande banqueiro, enfim, fique do nosso lado. Fique do nosso lado para auditar essa dívida. Assine essa petição também. Você vai ser beneficiado por essa auditoria. Você está sendo prejudicado pela ausência dessa auditoria, por essa dívida monstruosa que não é investigada, não é auditada. Tudo bem? Aqui tem mais um vídeo que eu vou deixar aí na barra de descrições, que fala o quanto que a gente paga para essa dívida. Tá aqui, né? Parte mais importante. Assine essa petição, né? Entre com seus dados, né? Coloque seu nome completo, e-mail, telefone, que pode ser um WhatsApp, né? Com o DDD. Aí aqui você pode marcar que se você quer ou não receber por e-mail informações sobre esse projeto, aí é só clicar em assinar. Tudo bem? Já vou fazer aqui o meu. E muito obrigado aí, galera, e até a próxima.